Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 2, capítulo 67, 31 de agosto de 1899. O confessor dá a Luísa a obediência para não falar com Jesus e rejeitá-lo. Tendo dado o confessor a obediência de que quando viesse Jesus, devia dizer, não posso falar, afaste-te. Eu o tomei como uma brincadeira, não como obediência formal. Por isso, quando veio Jesus, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe, meu bom Jesus, olhe um pouco o que quer fazer o Padre. E ele disse-me, filha, abnegação. E eu, mas Senhor, a coisa é séria, trata-se de não te querer. Como posso fazê-lo? E ele, pela segunda vez, a abnegação. E eu, mas Senhor, que dizes? Crês tu que possa estar sem ti? E ele, pela terceira vez, minha filha, a abnegação. E desapareceu. Quem pode dizer como fiquei ao ver que Jesus queria que me dispusesse à obediência? Capítulo 68. 1º de setembro de 1899. A luta cruel de Luísa para querer obedecer, para impor ao seu coração não pedir nem desejar Jesus. É impossível separar de Jesus quem agora se identifica com ele. O confessor prova que é verdadeiramente Jesus e não o diabo. A obediência, um terrível guerreiro, era tudo para Jesus. Seu ofício é dar a morte para dar a vida, sacrificar para dar a vitória. Vindo o confessor, perguntou-me se tinha cumprido a obediência. E tendo-lhe dito o que tinha acontecido, renovou a obediência de que não devia absolutamente falar com Jesus, meu primeiro e único consolo, e que devia despedi-lo se viesse. E eis que, havendo entendido que a obediência que me era dada era verdadeira, em meu interior disse o fiat voluntas tua, também nisto. Mas, ó, quanto me custa, e que cruel martírio! Sinto como se um prego me cravasse o coração, que o trespassa de um lado ao outro, e como o meu coração está acostumado a pedir e desejar a Jesus continuamente, tanto que assim como é contínuo o respirar e o bater, assim me parece que é contínuo o desejar e querer o meu único bem. Então, querer impedir isso seria o mesmo que impedir que outro respire, ou que o seu coração palpite. Como alguém poderia viver? No entanto, a obediência deve prevalecer. Ó Deus, que dor, que tormento atroz! Como impedir que o coração suplique sua própria vida? Como detê-lo? A vontade se punha com toda a sua força a freá-lo. Mas, como se necessitava, contínua e grande vigilância. De vez em quando se cansava e desanimava. Coração se insurgia e pedia por Jesus. A vontade, dando-se conta disto,
se punha com a maior força a freá-lo, mas era vencida frequentemente, pelo que me parecia que fazia contínuos atos de desobediência. Oh, em que contrastes e guerra sangrenta! Que agonias mortais sofria meu pobre coração! Encontrava-me em tais estreitezas e em tais sofrimentos que acreditava que a vida iria embora. Não obstante, isto teria sido um consolo para mim se pudesse morrer. Mas não, o que era pior, que é, sim, sentia dores de morte, mas sem poder morrer. Então, depois de haver derramado lágrimas amarguíssimas, todo dia, na noite, encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre benigno Jesus veio, e eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Senhor, não venhas, porque a obediência não o quer. Ele, compadecendo-me e querendo fortalecer-me nos sofrimentos em que me encontrava, com a sua mão criadora, marcou a minha pessoa com um grande sinal de cruz e deixou-me. Mas quem pode dizer? O purgatório em que me encontrava? O pior era que não podia me lançar para o meu sumo e único bem. Ah, sim, me era negado pedir e desejar Jesus. Ó, as almas benditas do purgatório, lhes é permitido pedir, lançar-se e desafogar em direção ao sumo bem. Só que lhes está proibido tomar posse dele. A mim, não. A mim me era negado até mesmo este consolo. Então, toda a noite, não fiz outra coisa que chorar. Quando minha débil natureza não podia mais, o amável Jesus voltou em atitude de querer falar comigo. E eu, em seguida, recordando a obediência, que quer reinar sobre tudo, lhe disse: Amada filha minha, não posso falar, e não venhas, porque a obediência não o quer. Se queres fazer entender a tua vontade, vai ter com ele. Enquanto dizia isto, vi o confessor, e Jesus, aproximando-se dele, disse: Isto é impossível para as minhas almas. Eu as mantenho tão imersas em mim que elas formam a mesma substância, tanto que não se pode mais discernir um do outro. É como quando duas substâncias se juntam, uma é fundida na outra, e depois, mesmo que queira separá-las, até mesmo pensar nisso é inútil. Portanto, é impossível que minhas almas possam ser separadas de mim. E, havendo dito isto, foi-se embora e eu fiquei mais aflita do que antes. O meu coração batia tão forte que sentia abrir-me o peito. Depois disto, não sei dizer como, encontrei-me fora de mim mesma e aquecendo-me, não sei como, e esquecendo-me, não sei como, da obediência recebida, virei pela abóbada do céu chorando, gritando e buscando meu doce Jesus. Quando de repente o vi chegar, lançando-se em meus braços, todo cheio de amor e definhado. Mas logo me lembrei do mandado da ordem recebida e lhe disse: Senhor, não me queiras tentar esta manhã, não sabes que a obediência não quer? E ele: Mandou-me o confessor, por isso vim. E ele: Mandou-me o confessor, por isso vim. E eu: Não é verdade? És porventura algum demônio a me enganar e fazer-me faltar a obediência? E Jesus: Não sou o demônio. E eu: Se não és o demônio, façamo-nos juntos o sinal da cruz. E os dois nos marcamos com a cruz. Depois continuei dizendo-lhe: Se é verdade que o confessor te enviou, vamos a ele, a fim de que ele mesmo possa ver se é Jesus Cristo ou bem o demônio, e então poderei estar segura. Assim fomos ao confessor, e como Jesus estava em forma de menino, o dei em seus braços, dizendo-lhe: Padre, veja por si mesmo, é meu doce Jesus ou não. Agora, enquanto Jesus bendito estava com o padre, disse-lhe: Se és verdadeiramente Jesus, beija a mão do confessor. E em minha mente pensava que eu fosse o Senhor, e em minha mente pensava que se fosse o Senhor, teria feito essa humilhação de lhe beijar a mão, mas se fosse o demônio, não. E Jesus a beijou, mas não ao homem, senão ao poder sacerdotal.
Depois disto, parecia que o confessor o conjurava para ver se era o demônio. E não o encontrando, tal me devolveu. Mas com tudo isso, meu pobre coração não podia gozar os braços do meu amado Jesus, porque a obediência o tinha como atado, impedido, muito mais porque ainda não havia nenhuma ordem contrária. Por isso meu coração não ousava desabafar, nem sequer dizer uma palavra de amor. Ó santa obediência, como és forte e poderosa! Eu te vejo nestes dias de martírio diante de mim como um guerreiro potentíssimo, armado da cabeça aos pés com espadas, flechas, cheios de todos aqueles instrumentos aptos para ferir. E quando vê que meu pobre coração, cansado e batido, quer consolar-se, buscando seu refrigério, sua vida, o centro para a qual, como um ímã, se sente atrair. Tu, olhando-me com mil olhos, por toda parte me golpeias com feridas mortais. Ah, tenha piedade de mim e não seja tão cruel comigo. Mas enquanto digo isto, a voz do meu adorável Jesus faz-se ouvir nos meus ouvidos e diz: a obediência foi tudo para mim, e quero que a obediência seja tudo para ti. A obediência me faz nascer, a obediência me faz morrer. As chagas que tenho em meu corpo são feridas e marcas que me fez a obediência. Com razão disse que é um guerreiro potentíssimo, armado com toda classe de armas, aptas para ferir, porque em mim não me deixou sequer uma gota de sangue. Me arrancou as carnes, me deslocou os ossos, e meu pobre coração, destroçado, sangrento, ia buscando um alívio de quem tivesse compaixão de mim. A obediência, então, tornando-se para mim mais do que um cruel tirano, só se contentou quando me santificou na cruz, quando me sacrificou na cruz, e me viu expirar vítima por seu amor. E por que isso? Porque o ofício deste potentíssimo guerreiro é sacrificar almas. Por isso, não faz outra coisa que mover guerra feroz a quem não se sacrifica totalmente por ela. Por isso, não se importa se a alma sofre ou goza, se vive ou morre. Seus olhos estão atentos para ver se ela vence, que das outras coisas não se incomoda. Por isso, o nome deste guerreiro é Vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediência. E quando parece que esta morre, então começa a verdadeira vida. E o que não me deu a obediência? Por meio dela venci a morte, derrotei o inferno, desamarrei o homem acorrentado, abri o céu, e como rei vitorioso tomei posse do meu reino, não só para mim, mas para todos os meus filhos que teriam se beneficiado da minha redenção. Ah, sim, é verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido e por isso amo tanto as almas que são obedientes. Volto a falar de onde deixei. Depois de um pouco, veio o confessor e, tendo-lhe dito tudo o que disse acima, renovou-me a obediência de continuar da mesma maneira. E tendo-lhe dito: Padre, permita ao menos dar liberdade ao meu coração de pedir por Jesus, de chamá-lo, que a obediência de lhe dizer quando ele vier: não venha, e não posso conversar, faça-o. E ele: faça o que puder para detê-lo. E quando não puder, então dê-lhe liberdade. Nota: embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência pelos sofrimentos que teve e, e uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 8, 9. Capítulo 69. 2 de setembro de 1899. Nas penas é preciso sempre pensar na paixão de Jesus. Assim nossas dores nos parecerão leves e os menores defeitos os veremos graves.
a obediência. Agora, com esta obediência um pouco mais mitigada, meu pobre coração, depois de morto, começava a reviver um pouco, mas com tudo isto não deixava de estar dilacerado de mil maneiras, porque a obediência, quando via que o coração se detinha um pouco mais em busca de seu Criador, como se quisesse repousar nele, porque estava sem forças, vinha me atacar com as suas armas e me feria inteira. E além disso, ter que repetir aquele refrão quando o bendito Jesus se fazia ver: Não venhas, não posso conversar porque a obediência não quer. Não era para mim, não era para mim o mais atroz e cruel martírio? Então, meu doce Jesus, encontrando-me em meu interior habitual, encontrando-me em meu estado habitual, veio e eu lhe manifestei a ordem recebida. E ele se foi, uma vez, enquanto eu lhe dizia, não venhas que a obediência não quer, disse-me, minha filha, tenha sempre diante de tua mente a luz da minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as tuas te parecerão pequenas, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, o pecado, os menores defeitos te parecerão graves. Por outro lado, se não te olhares em mim, as menores penas te parecerão pesadas e os defeitos graves os considerará como nada. E desapareceu. Depois de algum tempo, veio o confessor e, tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar esta obediência, disse-me: Não, pode dizer-lhe o que quiser e tê-lo o quanto quiser. Parece que fui deixada livre e já não tenho tanto que lidar com este guerreiro tão forte. Caso contrário, desta vez se teria tornado tão forte que me daria a morte. Mas me teria feito um grande ganho, porque me teria unido para sempre ao sumo bem, e não a intervalos, e ter-lhe-ia agradecido. Aliás, ter-lhe-ia cantado o cântico da obediência, ou seja, o cântico das vitórias. Assim teria rido de toda a sua força. Mas enquanto dizia isto, diante de mim apareceu um olho resplandecente e belo, e uma voz que dizia: E eu ter-me-ia unido a ti, e ter-me-ia agradado em rir, porque teria sido minha vitória. E eu, ó querida obediência, depois de nos termos rido juntas, ter-te-ia deixado aos portões do paraíso para te dizer adeus, e não mais até logo, e assim não teria que lidar mais contigo, e teria cuidado muito bem de não te deixar entrar. Capítulo 70. 5 de setembro de 1899. A alma, encontrando-se defeituosa, não deve desanimar. O Senhor permite defeitos para que a criatura tenda à perfeição. Esta manhã estava tão desanimada e me via tão má, que eu mesma me tornava insuportável. Tendo vindo Jesus, disse-lhe as minhas penas e o estado miserável que me encontrava. E ele disse-me: Minha filha, não queira perder o ânimo. Este é o meu costume, trabalhar a perfeição passo a passo, e não tudo em um instante, a fim de que a alma, vendo sempre que lhe falta algo, se impulsione, faça todos os esforços para alcançar o que falta, a fim de me agradar mais e de se sacrificar mais. Então eu, atraído por estes atos, sinto-me compelido a lhe dar novas graças e favores celestiais. E com isto se vem a formar um intercâmbio inteiramente divino entre a alma e Deus. De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude da perfeição e, portanto, de todas as virtudes, não encontraria modos de se esforçar como me agradar mais e viria a faltar a faísca
para acender o fogo entre a criatura e o Criador. Seja sempre bendito o Senhor. Capítulo 71. 9 de setembro de 1899. A árvore da vida tem como raízes as três virtudes teologais. O tronco é o conhecimento de Deus, e do próprio nada, e as flores e frutos, como pedras preciosas, são as virtudes e o sofrimento por amor, que são um ornamento para Jesus, o amor que ele tem por Luísa, sua pomba. Jesus continua a vir, mas com um aspecto todo novo. Parecia que do seu coração bendito saía um tronco de árvore que tinha três raízes distintas. E este tronco do seu coração se projetava no meu, e saindo do meu coração formava tantas formosas ramificações carregadas de flores, de frutos, de pérolas e de pedras preciosas, resplandecentes como estrelas fulgidíssimas. Agora, meu amado Jesus, vendo-se à sombra desta árvore, tudo se recriava mais ainda, porque da árvore caíam tantas pérolas que formavam um belo adorno à sua santíssima humanidade. Enquanto estava nesta posição, disse-me: minha querida filha, as três raízes que vês nesta árvore são a fé, a esperança e a caridade. E como vês, este tronco sai de mim e entra em teu coração. Significa que não há bem que possuam as almas que não venha de mim. Assim que depois da fé, a esperança e caridade, o primeiro progresso que fez este tronco é o dar a conhecer que todo o bem vem de Deus, que delas não tem outra coisa senão o seu próprio nada, e que este nada não faz outra coisa senão dar-me a liberdade para me deixar entrar nelas e fazer-me trabalhar o que quero. Enquanto há outros nada, isto é, outras almas, que pelo livre-arbítrio se opõem, então, faltando este conhecimento, o tronco não produz nem ramos, nem frutos, nem qualquer outra coisa boa. Os ramos que contém esta árvore, com todo o aparato das flores, frutos, pérolas e pedras preciosas, são todas as diversas virtudes que pode possuir a alma. Agora, quem deu vida a esta bela árvore? Certamente as raízes. Isso significa que a fé, a esperança e a caridade abraçam tudo, contêm todas as virtudes, tanto que são colocadas como base e fundamento da árvore, e sem elas não se pode produzir nenhuma outra virtude. Assim compreendi também que as flores significam as virtudes, os frutos, os sofrimentos, as pedras e as pérolas preciosas, o sofrer unicamente pelo amor de Deus. Eis porque aquelas pérolas que caíam formavam esse belo ornamento ao nosso Senhor. Agora, enquanto Jesus se sentava à sombra desta árvore, olhava-me com toda a ternura paterna. Então, tomado por um arrebatamento amoroso que parecia incapaz de conter em si, abraçando-me fortemente, começou a dizer: como és bela! Tu és minha cândida pomba, minha amada morada, meu templo vivo, no qual, unido com o Pai e o Espírito Santo, me deleito. Seu contínuo consumir-se por mim me alivia e restaura das contínuas ofensas que me fazem as criaturas. Deves saber que é tanto o amor que te tenho, que sou obrigado a escondê-lo em parte, para fazer que não enlouqueças e possas viver, porque se eu fizesse ver, não só enlouquecerias, senão que não poderias continuar vivendo. Sua fraca natureza seria consumida pelas chamas do meu amor. Enquanto dizia isto, sentia-me toda confusa e aniquilada, e sentia-me infundir no abismo do meu nada, porque me via toda imperfeita. Especialmente notava a minha ingratidão e frieza, as tantas graças que o Senhor me fazia. Mas espero que tudo redunde
para a sua glória e honra, esperando com firme confiança que um esforço de seu amor queira vencer minha dureza. Capítulo 72. 16 de setembro de 1899. A febre de amor de Jesus diminui com o sofrimento por amor a Ele. Esta manhã, meu adorável Jesus veio, e temendo que fosse o demônio, eu lhe disse: permita-me te assinalar a testa com a cruz. E logo persignei e assim fiquei mais segura e tranquila. Agora, Jesus bendito parecia cansado e queria descansar em mim. E como também me sentia cansado pelos sofrimentos dos dias anteriores, especialmente por suas pouquíssimas vindas, sentia a necessidade de repousar nele. Então, depois de ter discutido um pouco, me disse: a vida do coração é o amor. Eu sou como o enfermo que arde de febre e que vai buscando um refrigério, um alívio para o fogo que a devora. Minha febre é o amor, mas onde obtenho os refrigérios, os alívios mais adequados para o fogo que me consome? Das dores e aflições sofridas só por amor a mim, por minhas almas prediletas. Muitas vezes estou esperando e esperando que a alma se volte a mim para dizer-me: Senhor, só por amor seu eu quero sofrer esta dor. Ah, sim, estes são os meus refrigérios e os alívios mais adequados que me aliviam e apagam o fogo que me consomem. Depois disso, ele se jogou em meus braços, extenuado, a fim de descansar. Enquanto Jesus descansava, eu compreendia muitas coisas sobre as palavras ditas por ele, especialmente sobre o sofrer por seu amor. Oh, que moeda de valor inestimável! Se todos a conhecêssemos, faríamos concordância para ver quem sofreria mais. Mas eu acredito que todos somos míopes para conhecer esta moeda tão preciosa. Por isso não se chega a ter conhecimento dela. Capítulo 73. 19 de setembro de 1899. O medo de que seu estado não seja a vontade de Deus deve ser combatido com amor e abandono em Jesus, fé, esperança e caridade. A mais graciosa declaração de Luísa, a reverentíssima obediência. Encontrava-me esta manhã um pouco perturbada, especialmente pelo temor de que não fosse Jesus quem vinha, senão o demônio, e de que meu estado não afigure a vontade de Deus. Enquanto me encontrava nesta agitação, veio meu adorável Jesus e me disse: minha filha, não quero que percas tempo. Pensando nisso, tu te distrais de mim e me privas do alimento para me nutrir. O que quero é que penses somente em me amar e em estares totalmente abandonada em mim. Assim me prepararás um alimento muito agradável. E não de vez em quando, como faria se continuasses fazendo assim, senão continuamente. E não seria isto a tua grandíssima alegria, que a tua vontade, estando abandonada em mim, e no meu amor, fosse alimento para mim, teu Deus? Depois disso, ele me mostrou seu coração e dentro tinha 3 globos de luz distintos, que depois formavam um só. E Jesus, voltando a falar, me disse: os globos de luz que vês no meu coração são a fé, a esperança e a caridade, que trouxe à terra para fazer feliz o homem, oferecendo-os como dom. Agora também a ti quero dar-te um dom mais especial. E enquanto assim dizia, aqueles globos de luz saíam como tantos raios de luz que inundavam minha alma, formando como uma espécie de rede, e eu permanecia neles. E Jesus: aqui é onde eu quero que ocupes a tua alma. Primeiro voa com as asas da fé, e submergindo nessa luz conhecerás e adquirirás sempre novos conhecimentos de mim, teu Deus. Mas ao conhecer-me mais,
teu nada se sentirá quase disperso, e tu não terás onde te apoiar. Eleva-te mais, lança-te no mar imenso da esperança, que são todos meus méritos que adquiri no curso da minha vida mortal. E todas as penas da minha paixão, que também delas fiz dom ao homem. Só por meio destes podes esperar os bens imensos da fé, porque não há outro meio para obtê-los. Então, valendo-te destes méritos meus, como se fossem teus, teu nada mais se sentirá disperso, e mergulhando no abismo desse nada, mas, adquirindo nova vida, ficarás embelezada, enriquecida, de modo a atrair para ti o próprio olhar divino. E então não serás mais tímida, mas a esperança fornecer-lhe-á a coragem, a fortaleza, de modo a tornar tua alma estável como uma coluna, exposta a todas as intempéries do ar, que são as várias tribulações da vida, e que não a movem nem um pouco. E a esperança assegurará que a alma não só mergulhe sem medo nas imersas riquezas da fé, senão que se tornará dona e chegará a tanto com a esperança de fazer seu ao mesmo Deus. Assim, a esperança faz a alma chegar onde quer. A esperança é a porta do céu, que só por meio dela se abre, porque quem tudo espera, tudo obtém. Então a alma, quando tiver chegado a fazer seu ao mesmo Deus, de súbito, sem nenhum obstáculo, se encontrará no imenso oceano da caridade. E aí, levando consigo a fé e a esperança, mergulhará e a fará uma só coisa comigo, seu Deus. O amantíssimo Jesus continua dizendo: se a fé é o rei e a caridade é a rainha, a esperança é como uma mãe pacificadora que apazigua tudo, porque com a fé e a caridade podem haver tribulações, mas a esperança, sendo vínculo de paz, converte tudo em paz. A esperança é amparo, a esperança é refrigério. E quando a alma, elevando-se com a fé, vê a beleza, a santidade, o amor com o que é amada por Deus, sente-se impelida a amá-lo, mas vendo sua insuficiência, o pouco que ela faz por Deus, como deveria amá-lo e não o ama, sente-se desconsolada, perturbada e quase não ousa aproximar-se de Deus. Então, logo sai esta mãe pacificadora da esperança, e pondo-se no meio da fé e a caridade começa a fazer seu ofício de pacificadora. E assim que põe em paz de novo a alma, a empurra, a eleva, lhe dá novas forças e levando-a diante do rei, que é a fé da rainha, que é a caridade, pede desculpas pela alma, põe diante da alma nova efusão de seus méritos e lhes pede que a queiram receber. E a fé e a caridade, tendo em vista somente esta mãe pacificadora, tão terna e compassiva, recebem a alma e Deus forma o deleite da alma e a alma o deleite de Deus. Ó santa esperança, como és admirável! Eu imagino ver a alma, que é possuidora desta bela esperança, como um nobre viajante que caminha para ir tomar posse de umas terras que formarão toda a sua fortuna. Como é desconhecida, e viaja por terras que são suas, uns se põem a escarnecê-lo, outros a insultá-lo. Há quem o despoje de suas vestes, e quem chegue até a golpeá-lo e ameaçar, e esfolá-lo. E o nobre viajante, o que faz em todas essas provações? Será que ele vai ficar perturbado? Ah, nunca. Não, não, não. Na verdade, ele escarnecerá daquelas que lhe fazem tudo isto, e sabendo bem que, quanto mais sofrer, tanto mais será honrado e glorificado quando chegar a tomar posse das suas terras.
Por isso, ele mesmo incita as pessoas a atormentá-lo mais. Mas ele está sempre tranquilo, goza a mais perfeita paz, e no meio destes insultos está tão calmo que, enquanto os outros estão acordados ao seu redor, ele está dormindo no seio do seu desejado Deus. Quem fornecerá a este viajante tanta paz e tanta firmeza para seguir a viagem empreendida? Certamente a esperança dos bens eternos que serão seus. E assim superará tudo para tomar posse deles, agora pensando que são seus. Vem amá-los, e eis que a esperança faz nascer a caridade. Quem pode dizer o que Jesus bendito me fez ver com aquela luz? Queria passá-lo em silêncio, mas vejo que a senhora Obediência, deixando as vestes amigáveis, toma respeito de guerreiro e toma suas armas para fazer-me guerra e ferir-me. Ah, não se arme tão cedo. Depõe suas guerras, fique tranquila, que por quanto possa, farei como você diz, e assim permaneceremos sempre amigas. Agora, quando a alma se põe no vasto mar da caridade, experimenta delícias inefáveis, desfruta de alegrias indescritíveis para uma alma mortal. Tudo é amor. Seus suspiros, seus batimentos, seus pensamentos são tantas vozes sonoras que fazem ressoar em volta de seu amadíssimo Deus. Vozes todas de amor que o chamam para si, de modo que o seu bendito Deus, atraído, ferido por essas vozes amorosas, lhe corresponde, e acontece que as batidas do coração e todo o ser divino continuamente chamam a alma para Deus. Quem pode dizer como a alma é ferida por essas vozes? Como começa a delirar como se tivesse febre muito alta? Como corre, quase enlouquecida, e vai lançar-se no coração amoroso de seu dileto, para encontrar frescor e torrentes sorvem as delícias divinas? Ela fica embriagada de amor e, em sua embriaguez, entoa cânticos, todos de amor, e seu esposo dulcíssimo. Mas quem pode dizer tudo o que se passa entre a alma e Deus? O que se pode dizer sobre esta caridade, que é o próprio Deus? Neste instante, vejo uma imensa luz, e minha mente agora está estupefata. Ora se fixa em um ponto, ora em outro. E tento colocá-lo no papel, mas me sinto balbuciante ao explicá-lo. Portanto, não sabendo o que fazer, por agora faço silêncio, e espero que a senhora Obediência desta vez queira perdoar-me, pois se ela quer franzir a testa comigo, desta vez não tem tanta razão, porque a culpa é dela, já que não me dá uma língua ágil para saber dizê-lo. Compreendeu, reverentíssima Obediência? Ficamos em paz, não é verdade?